Seria em torno da metade. O doutor Lauro fez uma proposta lá da comissão, se não estou enganado, e ele mesmo, o senhor falou aqui que encaminhou para os procuradores-chefes de cada ramo. Então eu queria saber se nessa proposta, quanto ao impacto, se é metade, o que é que, de acordo com a proposta, o que é que ele ocasiona na prática. E a segunda pergunta é que analisando, o senhor fez os comparativos com os analistas de diversas carreiras. Eu queria saber, em relação aos técnicos, qual foi o comparativo que foi feito com as outras carreiras, qual foi as carreiras que serviram de modelo para servir de parâmetro, e qual foi o resultado, qual foi o salário que o senhor chegou no final do técnico. Isso é importante para a gente ter uma visão também dessa questão, porque, inclusive, depois, baseado até nos parâmetros estabelecidos, se o doutor Duvanier puder comentar, eu gostaria mesmo, estou dizendo que não entrar no mérito, mas pudesse pelo menos colocar uma visão a respeito dessas tabelas, para a gente ver se é algo razoável, porque se for, né, de repente se caminha para uma boa solução. Muito obrigado. Deputado Aelton Freitas, que é relator do 669709, você a palavra. Senhor presidente Cláudio Pucci, senhores deputados, senhores convidados, a audiência pública é um momento dos mais oportunos para a gente conhecer o equilíbrio e os lados. É uma pena os outros convidados não terem comparecido, mas eu gostei muito da explanação do Alexandre e também, tá ligado? Eu gostei muito da explanação do Alexandre e também do Anderson, abriu bem aquilo que a gente pensava. Eu tenho tido a oportunidade de discutir com o doutor Lauro, já para tentar aprofundar nesse projeto, com meu colega Reginaldo, com o deputado, para discutir o dele, a possibilidade da gente caminhar junto no judiciário, do Ministério Público. Eu, pessoalmente, fiquei bem convencido que o subsídio é o mais interessante, mas essa comissão que a gente se encontra é uma comissão que analisa o impacto financeiro. Então, a proposta do Dr. Duvanier, acho que é muito interessante, dele abrir um espaço para a nossa comissão no Ministério do Planejamento, para ver se realmente tem recurso no orçamento. Quer dizer, a nossa função na Comissão de Finanças e Tributação é essa. Eu gostei muito de saber que a gente está aprofundando nessa linha, mas o primeiro impacto, tem orçamento? É de acordo, não tem, está rejeitado. Então, muitos, às vezes, acham que o deputado Aelton está sentado nesse projeto. Não está. Se fosse o ano passado, não tinha recurso. Para esse ano, o presidente Cláudio Pucci me manteve como relator do projeto. Eu agradeço muito a confiança e quero fazer tudo de acordo com a legalidade. Então, acho que essa oportunidade, presidente, da gente estar no Ministério do Planejamento, ver o que é possível, discutirmos e tentar fazer da melhor maneira possível, é o caminho mais curto, mais certo e que nós vamos alcançar o objetivo. Mas eu gostei muito do que vi aqui e estou bem já com a opinião formada. Agora vamos discutir na comissão e ver como é que a gente faz a quatro mãos junto com toda a comissão. Obrigado pela oportunidade. Vou passar para a mesa, para as considerações finais, pela ordem da apresentação geral. Doutor Lauro, com você a palavra. Inicialmente, prestar esclarecimento quanto ao pergunta do deputado Policarpo, quanto ao valor do impacto orçamentário. A resposta, assim como a conta, não é tão simples, porque a ideia é o seguinte: quando se absorve no subsídio as gratificações, cito gratificação de segurança, gratificação de projetos, gratificação adicional de qualificação, etc., adicionais remuneratórios, nós temos, eventualmente, inicialmente nós temos uma variação mensal e de imprevisibilidade da folha. Então, para o gestor é uma preocupação terrível, ou seja, não pode faltar o dinheiro de pagamento. Então, com essas gratificações vai oscilando. Então, a folha de pagamento, a previsão orçamentária que se faz no orçamento é o valor histórico do ano passado, considerando o aumento vegetativo da folha e com pequena margem
do que pode vir ou não pode vir, e diversos benefícios ou gratificações remuneratórias. Ok. Quando nós fechamos, se passarmos para o aumento linear como proposto do projeto, essa insegurança e imprevisibilidade ela continua. Então, o impacto que se prevê não necessariamente se sentirá, ou seja, ele poderá ser maior, certo? Isso é uma primeira consideração. Porque, por exemplo, gratificação de projetos. Se eu tenho 100 projetos em curso, é um preço. Se eu tenho 10, é outro preço. Outro preço que eu digo assim, é outro valor. Ou seja, e daí por diante. Se eu tenho número X de técnicos exercendo atividade de segurança na forma do regulamento, eu tenho impacto. Então, quando se prevê uma forma remuneratória com várias gratificações, que elas ocorrem a partir de poder regulamentar, você não sabe exatamente quanto a folha chega ao final do ano. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o valor histórico do momento que foi apresentada a proposta. Ou seja, a partir da proposta apresentada, a emenda, né? Não o projeto de lei em si, mas a emenda apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, já se passaram um período de inflação. Então, a gente fez uma estimativa de 17% do momento que foi apresentado, se em tese fosse aprovado, abstraindo a questão da, vamos dizer assim, da eventual dotação orçamentária ou não. Os estudos feitos pela comissão, não chegamos a aplicar o valor total da inflação, considerando o IPCA, que é mais ou menos o índice que é utilizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para fazer as majorações necessárias no orçamento. Embora não haja indexação da inflação no aumento salarial. Então, utilizando esse valor IPCA, o valor seria extremamente superior ao que os estudos apresentaram. Mas utilizamos o valor um pouco mais abaixo e chegamos a valores absolutos, abstraindo o período, um pouco superior, não estou com os dados aqui exatamente, ao projeto de lei. Mas não necessariamente esse comportamento vai ocorrer ao longo do tempo. Ou seja, o que tem que ser mostrado pelas áreas técnicas é que a adoção do subsídio, num primeiro momento, ele iguala ou então fica um pouco superior. Mas, ao longo do tempo, esse valor tende a trazer economia. Então, daí a razão porque todas as carreiras, e grande parte das carreiras, e até por opção, isso talvez o doutor Duvanier possa melhor explicar, doutor Duvanier possa explicar, mas, sob o ponto de vista de conversas com o pessoal da área de orçamento, inclusive o meu secretário de orçamento, e talvez essa seja um senso comum da área técnica, de que o subsídio, no primeiro momento, ele promove um aumento substancial da folha, mas com que isso traz economia ao longo do tempo. Primeiro que acaba com a corrida de novos planos de cargos e salários, porque hoje o modelo é que a cada término de plano de cargos e salários se promova um novo plano de cargos e salários. Mas objetivando, em termos de valores absolutos, os valores do subsídio seriam equivalentes, mas tem-se ao longo do tempo uma economia para o orçamento. E também a previsibilidade acompanhada da transparência, ou seja, quanto cada um efetivamente recebe. Ou seja, não há variação, só aquelas verbas, os abonos constitucionais, um terço de férias e 13º. Quanto aos parâmetros dos técnicos, o parâmetro que nós utilizamos foi de manter a mesma proporcionalidade que hoje existe nas tabelas do técnico e do analista, ou seja, a diferença entre o último nível de técnico com o primeiro de analista, o primeiro nível de analista com o último de técnico, que mantivesse razoavelmente a mesma proporcionalidade, quando fosse trabalhar com a nova tabela. E, num segundo momento, não só as carreiras do executivo, mas os valores dos nossos técnicos se equiparam, o último nível, aos valores do TCU e do Poder Legislativo, ou seja, das casas legislativas. Então, esse é o valor do técnico. E manteve-se essa proporcionalidade em relação ao início do analista, razoavelmente o mesmo valor do atual plano de cargos e salários e sem muito distanciar da emenda do deputado Reginaldo Lopes. Há um estudo em que se pretende apresentar uma tabela um pouco maior, mas nesse sentido
de considerar a correção monetária no período em que foi apresentada a emenda até a presente data, e também uma projeção que a gente trabalha com 4,5% a 5% ao ano, ao final da implementação do plano. Então, a partir das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se faz o relatório de gestão fiscal, mas no momento de sua aprovação, esse cenário pode mudar, o percentual em relação à receita corrente líquida da União. O cenário pode melhorar ou pode piorar. Então, não se dá de antemão para dizer, na hora de se for fazer a adequação desses valores, é o momento certo de abrir o debate e verificar sobre o aspecto orçamentário e sobre o aspecto da responsabilidade fiscal. Então, são duas questões que, vamos dizer, que eu gostaria de deixar claro. Então, no momento que se caminha a proposta e no momento de sua aprovação. Quer dizer, eu não sei se atende a resposta. A comissão, inclusive, tem um processo fazendo esses estudos de impactos orçamentários, e o objetivo também era, de uma forma definitiva, organizar a matriz salarial, ou seja, evitando futuros novos planos de cargos e salários ao longo dos anos. Então, nós trataríamos não mais de plano de cargos e salários, mas sim de recomposição salarial, de reajuste dos futuros. Entender mesmo, não tem bem. Então, o senhor, na verdade, usou o mesmo percentual que, em tese, está usando para os analistas, e não um comparativo de carreira de técnico com outras carreiras, é isso? Não, os técnicos comparativos... E a outra questão, porque o deputado Reginaldo Lopes tinha dito que tinha uma economia de 50% do impacto. O senhor está falando que, no primeiro momento, ele até aumenta, mas a médio prazo ele pode depois ter uma... No primeiro momento, ele pode ficar em valores equivalentes ou um pouco maior. Um pouco maior, certo. Certo? Talvez no primeiro momento. Certo. Mas que isso se diferencia, isso é variável. A partir do momento em que, a partir dos limites orçamentários, dotação orçamentária, se prolonga isso, e se faz esse impacto se torna menor, ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação aos técnicos, o comparativo dos técnicos com o executivo, os nossos valores estão um pouco superior, mas eles estão inferiores aos praticados pelo Tribunal de Contas da União, e pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso. Então, na verdade, nós criamos estudos a partir da emenda apresentada, ou seja, a partir da emenda apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, iniciaram os estudos. E não estamos muito distantes da proposta apresentada pelo deputado. Então, na verdade, os técnicos do Ministério Público da União não serão os técnicos vamos dizer assim, com a remuneração maior do Estado. Ainda permanecerá com o TCU e o Poder Legislativo. Mas também ficará os técnicos um pouco maior do que os técnicos do Executivo, tendo em vista que, historicamente, havia uma proporcionalidade entre técnico e analista que não pretendíamos distanciar. Doutor Lauro, o subsídio, ele mantém a simetria do MPU com o Judiciário? Bom, essa é um argumento, vamos dizer assim, que o Sindjus, o FENAJUF, ele tem utilizado, talvez um movimento contra os subsídios, no sentido de que essa simetria seria constitucional e, portanto, o Ministério Público teria que estar alinhado ao Poder Judiciário. Agora, eu gostaria de dizer que o Ministério Público da União, embora não expressamente seja um poder de Estado constituído, a semelhança do que ocorre em outros países, e um modelo adotado pelo Brasil, é um órgão extrapoder, porque nós não estamos alinhados com o Poder Judiciário e nem com os poderes executivo e poder legislativo. O Ministério Público da União o Ministério Público da União busca e preza pela simetria constitucional das carreiras do Ministério Público da União e do Poder Judiciário da União. Mas o Ministério Público da União não pode estar fora do debate. Então, institucionalmente, sob o ponto de vista administrativo, haverá momentos em que haverá pequenas divergências, eu acho que essa divergência é apenas pontual, mas buscamos uma simetria, ao menos, de patamares salariais. Ou seja, a nossa proposta de subsídios, a nossa proposta de subsídios, ele busca, pelo menos em patamares salariais, com o PCS, ou seja, o projeto que está em debate.
Ou seja, não há distanciamento, ao contrário, eu acredito que o deputado Reginaldo Lopes, com a equipe consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados,